A paz do Senhor, povo de Deus. Estarei trazendo o ensino sobre o livro de Gênesis, o capítulo 6. Quem são os filhos de Deus? E quem são os Nefilim? Tem um grupo que diz que os filhos de Deus são anjos e o outro que são homens, e que os Nefilim são fruto de um relacionamento entre anjos e mulheres. Mas vamos para a luz do contexto. Capítulo 6, verso 2 de Gênesis. Viram os filhos de Deus que as mulheres dos homens eram formosas. Verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito Santo para sempre com o homem. Verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Verso 7. E disse o Senhor: destruirei sobre toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal. Perceba que sempre está relacionado ao homem e não a anjos, na luz do contexto. Verso 12. E viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido. E livro de Hebreus, capítulo 1, no verso 14, diz que todos os anjos são espíritos ministradores. E na versão da King James, o verso 12 do capítulo 6 diz, e viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo homem havia se corrompido. Verso 13 diz: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Na King James diz: é o fim de todos os seres humanos. Verso 17. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há fôlego de vida. Sempre está retratando ao homem e não a anjo, aos homens e não a anjos. Verso 22 do capítulo 7 de Gênesis. Tudo que tinha fôlego de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Verso 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal e até o réptil. Parte B. E foram extintos todos da terra, e ficou somente Noé, e com eles os que estavam na arca. Perceba que, na luz do contexto, sempre refere-se ao homem e não aos anjos. Agora o verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então aqui cai por terra a tese que os gigantes, os Nefilim, são fruto de um relacionamento entre anjos e mulheres, porque já havia gigantes antes e depois daquele tempo. Vou estar lendo na King James Fiel, verso 4. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso. King James atualizada. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia Nefilim na terra. Perceba que o verso 4 nos afirma que já havia gigantes, que já havia os Nefilim. No hebraico, Nefilim significa em português gigantes. Nafil, gigante, que é da raiz primitiva nafal, que significa cair. Então, os Nefilim significa os caídos, os depravados. Eram homens
não de estatura, mas que eram homens de grande força física, eram homens que foram visto por aquela geração como heróis da antiguidade, pessoas de guerra, mas para Deus eles eram caídos. No verso 4 diz que eles eram valentes, que eles eram homens de fama, mas porém para Deus eles eram ímpios, caídos. Agora entenda algo. Todo o texto, ele tem que ser interpretado pelo contexto. Não é o livro de Judas, não é o livro de Enoque, que interpreta Gênesis capítulo 6. Mas sim, a interpretação vem pelo contexto. Capítulos anteriores e posteriores vão dizer acerca apenas de homens, do homem, e não de anjos ou anjo. O capítulo 4 vai dizer acerca da genealogia de Caim. O capítulo 5, a genealogia de Sete. O capítulo 8, no verso 17, Deus vai dizer para Noé e os demais que se salvaram dentro da arca: povoem abundantemente a terra, frutifiquem e multipliquem sobre ela. Então, no capítulo 6, os filhos de Deus refere-se a homens e não a anjos. Por quê? Por causa que, na luz do contexto, o juízo de Deus neste capítulo, anteriores e posteriores, é sobre os homens e não sobre os anjos. A maldade do homem multiplicou. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus vai destruir o homem. Não contenderá mais o meu Espírito Santo sobre o homem. Então, na luz do contexto, não refere-se a anjos. Até porque a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 20, verso 27 a seguir, que os saduceus eles não criam em ressurreição. E eles vão dizer ao Senhor, eles vão dizer: mestre, por Moisés, morrendo o marido de uma mulher, lhe dará ao seu irmão, para que gere filhos. Mas morrendo ele também, dará ao outro, e morrendo o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, e também morrendo a mulher. Então, no dia da ressurreição, quem será o marido desta mulher? E Jesus vai responder: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar e nem se dar em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Então, entenda algo. Lucas nos afirma que os anjos não podem morrer e nem se dar em casamento. No livro de Enoque vão dizer que os Nefilim, eles têm cerca de 300 cúbitos, o tamanho da arca, 300 côvados, que significa que eles têm cerca de 135 metros. Com homens gigantes de 135 metros vão ter relações com mulheres cerca de 1,70 m a 2 metros. Não é possível. Até porque, perceba que o verso 23 de Gênesis capítulo 7 vai dizer que sobreviveu apenas Noé, os que estavam na arca, porque foram extintos todos os seres vivos da época. E 2 Pedro capítulo 2, no verso 5, diz: e Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, e com ele mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio ao mundo ímpio. Então entenda algo: se os gigantes, os Nefilim, são fruto de um relacionamento entre anjos e mulheres, então quer dizer que esses gigantes morreram? Tudo bem, eles morreram. Mas e o que vocês me dizem de Números, capítulo 13, no verso 33? Também vimos ali Nefilim, filhos de Anak. Na outra tradução, também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak.
O capítulo 13 de Números, no verso 27 a seguir, nos ensina que os 12 espias, ao chegar de ter visto a terra que mana leite e mel, 10 dos espias vão dizer que a terra realmente mana leite e mel, mas no verso 28 eles dizem: o povo, porém, que habita lá é poderoso, a cidade é forte e muito grande. Também vimos ali os Nefilim, também vimos ali o gigante, filhos de Anak. Então entenda algo. Então quer dizer que se os gigantes são fruto de um relacionamento entre anjos e mulheres, então no dilúvio eles morreram, e na era de Josué, Caleb e Moisés, novamente os anjos tiveram um relacionamento com mulheres e aí surgiram novos gigantes? Não é isso. Porque a Bíblia vai dizer no verso 4 de Gênesis capítulo 6 que já havia gigantes. E eu li em 3 traduções. Agora o interessante é, a Bíblia nos ensina que que Atos capítulo 23, no verso 8, os saduceus, eles dizem, não há ressurreição, nem anjos e nem espírito. Os saduceus eram um grupo de judeus. E a maior tese sobre que Gênesis capítulo 6 são anjos que tiveram relacionamento com as mulheres, dizem que são judeus. Mas eu quero explicar para as pessoas que desde aquela época já tinha grupos de judeus que interpretavam mal as escrituras sagradas, interpretavam mal a Torá. Portanto, Paulo vai nos instruir através de 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 4, que vai dizer: não se dê a fábulas e nem a genealogias, intermináveis, porque isso trazem questões e não edificação. Amém? Então já existia fábulas naquela época. Mas por que o pessoal insiste acerca que os anjos eles tiveram relações com as mulheres? Tudo por conta de uma má interpretação que tem no livro de Judas. Judas, capítulo 1, no verso 5 a seguir, vai dizer que: mas quero lembrar-vos, como quem já fez uma vez saber sobre isto. Ele estava dizendo aqui, Judas, novamente aos falsos mestres, às pessoas da época, porque Pedro já tinha aplicado esta exortação. Continuando, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu principado. Na King James diz: e aos anjos que não guardaram a sua autoridade, a sua santidade original. Continuando, mas deixaram a sua própria habitação, a sua própria moradia, e reservou na escuridão prisões eternas ao juízo naquele grande dia, o juízo final. Esses anjos que não guardaram a sua santidade, sua autoridade, a sua posição, são os anjos caídos, os demônios, ao qual Apocalipse capítulo 12, no verso 4, diz que trouxe na sua cauda 1/3 das estrelas, ao qual caiu do céu e lançou-se sobre a terra. Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus diz: eu via quando Satanás caiu, quando ele caiu do céu. Aqui está falando da queda de Lúcifer, ao qual Isaías 14, no verso 12 ao 14, vai falar a estrela da manhã. No latim, Lúcifer, aquele que traz luz. Amém? Olha bem, o verso 7 é que traz uma má interpretação. Aí vai dizer: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, Adimá e Zeboim, Deuteronômio 29, verso 23, havendo-se corrompido como aqueles quem? Do povo de Israel, ao qual foram libertos do Egito e não creram, porém foram destruídos. O quadro retrativo aqui não está falando que os anjos, lá em Gênesis capítulo 6, tiveram relações com mulheres.
o quadro retrativo aqui nos mostra que o povo do Egito, eles praticaram a incredulidade e foram destruídos. E, portanto, o juízo final os aguarda. Assim, os anjos rebeliaram, contra a autoridade. E daí eles foram lançados aqui na terra. E eles, estarão, reservados para o dia do juízo final, assim como o povo também de Sodoma e Gomorra, que praticaram a imoralidade sexual, também o juízo final, aquele grande dia, os aguarda. É por isso que no verso 8 diz: como estes também, semelhantemente adormecidos, contaminaram-se, rejeitando-se a sua própria dominação, o seu próprio estado. E vamos lá em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, E houve naqueles dias falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, que introduziram encobertamente heresias de perdição. Negaram o Senhor, que os resgatou de toda perdição. Verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo lançados no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo final. Então, o livro de Judas tem o mesmo contexto que 2 Pedro capítulo 2. Isso foram escritos para os falsos mestres, para os crentes daquela época, que eles estavam praticando incredulidade, se rebeliando contra líderes e também praticando a imoralidade sexual. Então estava Judas e Pedro dizendo a eles, de uma forma comparativa, que o grande dia, o juízo final, os aguarda, assim como aguarda o povo do Egito, assim como aguarda os anjos que rebeliaram juntamente com Satanás, e assim como o povo de Sodoma e Gomorra. Não é que os anjos praticaram a imoralidade sexual. Não. Cada um cometeu um tal pecado, portanto, virá um juízo sobre si, ao qual, o juízo final os aguarda, assim também para aquela geração, ao qual Pedro e Judas estavam, pregando e ministrando. Agora, tem pessoas que falam que naquela época, não existia filhos de Deus, os homens, somente anjos, por conta do livro de Jó. Mas olha o que está escrito, na versão da King James atualizada, Lucas capítulo 2, verso 37, do verso 23 até o verso 38, é da genealogia de Jesus Cristo até Adão. Mas vou pegar só os 2 últimos versículos, porque sempre fala filho, sempre retrata filho. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então a Bíblia, no livro de Lucas, nos mostra, que os homens são filhos de Deus. Até porque no Novo Testamento, o livro de João, capítulo 1, no verso 11, lá vai nos dizer que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu poder para ser chamado filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. Agora, então Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus são os homens e não os anjos, porque a luz do contexto nos trouxe uma interpretação correta. Agora, dentro da Escritura, sempre os filhos de Deus são os homens? Não. No livro de Jó, no capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, vai dizer que os filhos de Deus, ao se apresentar diante do Senhor, veio também Satanás. Ali está retratando sobre uma assembleia, sobre um culto. Então ali, pelo contexto do livro de Jó, os filhos de Deus em Jó são os anjos e não os homens. Portanto, Jó no capítulo 38, no verso 4, Deus vai dizer para Jó:
Onde estava tu quando eu fundava a terra? Verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, né? Então, no contexto de Jó, né? Os filhos de Deus em Jó são os anjos. Mas Gênesis capítulo 6, né? Fala acerca dos anjos e os Nefilim, eles são gigantes. Os Nefilim, eles são homens que já existiam naquela época e não um fruto de um relacionamento entre anjos e mulheres. Amém? Eu espero ter, né, abençoado a sua vida, e todo texto ele tem que ser interpretado pelo contexto. E em Gênesis capítulo 6, não podemos dizer que os gigantes é um fruto de um relacionamento entre anjos e mulheres, porque a teoria de tais pessoas são que são anjos caídos. Anjos caídos são demônios. Mas no verso 2 vai nos dizer: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. No verso 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Perceba que já havia gigantes naquela época, antes e depois. Agora, aqui fala filhos de Deus, e nenhum anjo caído, e nenhum demônio, né, que ambos é a mesma coisa, podem ser chamados de filhos de Deus. Deus não chamaria um anjo caído, um demônio de filho, e muito menos um autor inspirado pelo o Espírito Santo de Deus. Então, Gênesis, capítulo 6, é bem claro em nos dizer, através do contexto e através, né, desta fala, filhos de Deus, que não são os anjos, e sim os homens. Amém?